Como encontrar o meio de uma linked list? Hoje eu vou falar um pouco mais sobre o problema 876 do LeetCode e a gente vai entender melhor como resolver ele. Se tu não tem um entendimento base ainda sobre linked lists, como elas funcionam, eu te aconselho a dar uma passadinha num dos últimos vídeos aqui do canal, onde eu explico com detalhes como linked lists funcionam e inclusive a gente faz uma implementação de uma linked list em TypeScript. Então é um vídeo bem interessante para tu entender um pouco melhor como essa estrutura de dados ela funciona e, enfim, essa explicação também deve te ajudar a entender melhor como resolver esse problema. Vamos lá então entender como esse problema pode ser resolvido, quais são os desafios por trás dele e quais são as possíveis soluções que a gente tem aqui. Existem duas soluções mais simples, eu diria, que funcionam, porém ambas têm seus problemas, e uma terceira solução que é a solução ótima para esse problema. A gente vai primeiro dar uma olhadinha nas duas primeiras soluções aqui, as mais simples, as que não são ideais, para depois destrinchar um pouco melhor a solução ideal e entender os conceitos por trás dela e inclusive fazer uma implementação em código dela. Tá? A primeira solução que muitas pessoas implementam é copiar essa linked list para dentro de um array e posteriormente, tendo essa linked list copiada em um array, elas acessam o elemento do meio. Por que isso funciona? Porque linked lists, elas não têm acesso randômico a elementos no meio da lista. A gente precisa acessar de forma sequencial esses elementos. Portanto, no momento em que tu copia essa lista para um array, tu consegue acessar de forma randômica o elemento do meio e isso faz com que tu, obviamente, resolva o problema. O problema dessa solução é que a complexidade de espaço dela ela é O na N, e o ideal seria que nós tivéssemos uma complexidade de espaço constante. Além disso, a complexidade de tempo ela é boa, ela é melhor que se consegue, que é basicamente passar pela lista uma única vez, ok? A segunda solução que muitas das pessoas acabam implementando é implementar um counter, basicamente. Então, as pessoas vão lá, implementam um contador, vão elemento por elemento, contam quantos elementos tem na linked list, sabendo quantos elementos tem na linked list, elas fazem esse número dividido por 2. Isso aqui dá 2.5, o que dá no fim das contas como inteiro 3. Então, a partir desse momento, quando elas sabem qual que é o elemento do meio, elas vão lá e fazem um loop que vai ir até ele. Indo até ele, elas retornam o valor desse elemento. Essa solução ela também funciona, ela tem uma complexidade de espaço boa, constante, porém a complexidade de tempo dessa solução ela é O na N, porém ela não é um O na N, o melhor O na N possível que a gente consegue para a solução desse problema. Perfeito. Entendemos agora já duas possíveis soluções que não são as ideais, mas funcionam. Bora entender como que a gente pode resolver isso da forma mais performática possível. A forma que esse problema pode ser resolvido é basicamente utilizando o conceito de two pointers, ou 2 ponteiros, como preferirem. Basicamente, a gente vai ter 2 ponteiros, um deles o chamado de fast e o outro de slow. Um deles, o fast, vai se mover numa velocidade mais rápida que o outro. Nesse caso, como a gente quer encontrar o meio da lista, ele vai se mover em 2x. Então, para cada
loop que a gente vai ter no nosso programa, esse ponteiro vai avançar 2 nodos, 1, 2, enquanto que o outro vai avançar apenas 1. E esse loop vai ser executado enquanto esse ponteiro aqui tem next. Então, 1, 2, 1. Esse aqui não tem mais next. Percebam que o next dele aqui é null. Nesse momento o loop vai parar e a gente pode retornar o elemento do meio aqui, que é 3. O conceito de two pointers ele é interessante porque ele pode ser aplicado para qualquer fração de uma linked list, inclusive aplicado também em outras estruturas de dados. Portanto, entender ele é bem interessante porque ele vai fazer com que vocês consigam resolver outros tipos de problemas relacionados a esse problema aqui. Bora entender agora, então, como que fica a implementação dessa solução em código. Eu vou fazer a implementação em TypeScript. Eu peguei essa definição aqui do LeetCode, propriamente dito aqui, essa definição aqui, basicamente, e eu vou implementar utilizando TypeScript, que eu acho que é uma linguagem que todo mundo entende, e ela é tem uma sintaxe fácil, simples de entender. Enfim, bora lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar aqui se não tem head. Se não tem head, a gente retorna null. Próxima coisa é instanciar os nossos 2 ponteiros. O slow, que eu comentei lá, que vai ser inicialmente igual a head. Aqui nesse caso ele pode ser um list node. Ok? Eu vou colocar aqui ou null, mas eu acredito que ele nunca vai ser null, então não tem problema. E o nosso fast, que vai ser list node ou null, que também vai começar lá no começo. Então a gente tem esses 2 ponteiros aqui sendo inicializados aqui, ok? No head da nossa lista. Próxima coisa é fazer aquele loop que eu comentei para vocês. Enquanto que o fast tem next, isso aqui vai ser executado. Dentro desse loop, eu tenho que basicamente atualizar o meu slow e o meu fast. O meu fast vai ser sempre igual a fast.next.next, então eu vou estar pulando 2 nodos com ele a cada interação, e meu slow vai ser basicamente igual a slow.next, ok? E aqui ao final a gente pode dar um return slow. Aqui ele está reclamando que esse cara pode não existir. Eu vou dar uma exclamação nele para dizer que ele sempre vai existir, porque se tem fast.next significa que slow.next também existe. Se eu não fiz nada errado, essa solução aqui deve funcionar. Vou só formatar o código aqui e dar um run. Vamos ver. Aceito, bora submeter. Funcionou. Então é basicamente isso. O que a gente aprendeu aqui nesse vídeo, então, é o conceito de two pointers, que é muito, muito importante. É interessante vocês pesquisarem mais sobre e entenderem melhor o conceito por trás disso, apesar de não ser complexo. E a gente também viu essas outras soluções que não são ideais, mas são soluções viáveis para o problema, e que num momento de desespero, por assim dizer, caso vocês não lembrem da solução ideal com two pointers, vocês podem implementá-las também, ok? O
código produzido aqui, ele vai estar no meu GitHub, eu vou deixar o link em algum local na descrição do vídeo. É basicamente isso que eu tinha para passar para vocês e nos vemos numa próxima. Até mais.